E olá você, seja muito bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é mais um diário de estudos do texto de um curso em milagres. Nós estamos no capítulo 7. Vamos fazer hoje a leitura da sessão 6, da vigilância à paz. Embora só possas amar a filiação como um só, podes percebê-la fragmentada. É impossível, porém, ver alguma coisa em uma parte dela que não atribuas ao todo. É por isso que o ataque nunca é restrito, e é por isso que se tem que abandoná-lo inteiramente. Se não o abandonas inteiramente, não o abandonas em absoluto. Medo e amor fazem ou criam, dependendo de quem os procria ou inspira, o ego ou o Espírito Santo, mas irão voltar à mente daquele que pensa e afetarão sua percepção total. Isso inclui seu conceito de Deus, das criações divinas e das suas próprias. Não apreciará nenhum deles se os considerar com medo. Apreciará a todos eles se os considerar com amor, né? Então, quando a gente fala de qualquer coisa, quanto a gente percebe a fragmentação. Então, é impossível a gente ver alguma coisa em uma parte dela que não pertence a um todo, né? E quantas vezes a gente tenta separar, classificar, definir, setorizar, agrupar, e aí a gente consegue, pela fragmentação, tentar entender, né, aquilo que a gente quer ou restringir ou abandonar totalmente. Então, o que, que é isso pra gente, né? Que a gente acha que é fragmentado, mas que, mesmo a gente achando que é fragmentado, ele faz parte de um todo. E o texto continua. A mente que aceita o ataque não pode amar. E isso é assim porque ela acredita que pode destruir o amor e, portanto, não compreende o que é o amor. Se não compreende o que é o amor, não pode se perceber amorosa. Isso faz perder a consciência do que é, induz a sentimentos de irrealidade e resulta em profunda confusão. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem. Mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Vou repetir essa frase. O teu pensamento tem feito isso por causa do poder que ele tem, mas o teu pensamento também é capaz de salvar-te disso, porque esse poder não é feito por ti. A tua capacidade de dirigir o teu pensamento da forma que escolheres é parte do poder que ele tem. Se não acreditas que pode fazer isso, negaste o poder do teu pensamento e assim o tornaste impotente em tua crença. Então, onde é que a gente está empenhando, empregando, utilizando o nosso pensamento? Você diria que está mais na direção de como você gostaria que a sua vida fosse? Ou eles são mais pensamentos paralisantes, como medo, angústia, raiva, preocupação? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar. Voltando ao texto. A engenhosidade do ego para se preservar é enorme, mas brota do próprio poder da mente que o ego nega. Isso significa que o ego ataca aquilo que o está preservando, o que necessariamente resulta em extrema ansiedade. É por essa razão que o ego nunca reconhece o que está fazendo. É perfeitamente lógico, mas claramente insano. O ego suga da única fonte, que é totalmente inimiga da sua existência, para a sua existência.
Com medo de perceber o poder dessa fonte, é forçado a depreciá-lo. Isso ameaça sua própria existência, um estado que acha intolerável. Permanecendo lógico, mas ainda insano, o ego resolve esse dilema completamente insano de uma maneira completamente insana. Ele não percebe a própria existência como ameaçada, projetando a ameaça sobre ti e percebendo que tu és como não existente. Isso assegura a continuação do ego, se ficares do seu lado, garantindo que não conhecerás a tua própria segurança. Interessante, esse parágrafo me trouxe uma ideia que é muito parecida com o que a gente faz com o planeta, né? A gente suga totalmente, né? A fonte da nossa existência, né? Aquilo que traz a nossa é, manutenção da nossa vida, né? Água, luz, solar, alimentos que a terra produz, né? Que a gente consome e ao mesmo tempo a gente não percebe que a gente degrada a nossa própria fonte, né? Então é uma alegoria isso que eu estou trazendo, porque de certa forma, quando a gente tem esse tipo de pensamento, a gente também está degradando a nossa própria fonte, né? É como destruir o nosso próprio meio ambiente com cada coisa. Mas também pode ser, por outro lado, a capacidade de construir nosso meio ambiente, aprimorar, aperfeiçoar, captar todas as nuances, né? Fragilidades e construir em cima disso. Quando eu me, quando é que eu me sinto mais frágil no meu dia a dia? Que tipo de coisas me fragilizam mais? É, uma notícia, é ver as dificuldades do mundo, é alguma coisa que eu enfrento na minha própria vida? O que que é isso para mim, né? E que pensamento posso direcionar aqui que construiria sobre isso, né? Não depreciaria, não desmataria, né? Esse ambiente é, produtivo que é a nossa mente, né? E com isso, me vem uma outra reflexão que é sobre como a gente pode, de fato, olhar para essas questões do ataque do ego, né? A mente, né? O nosso ataque aos desígnios do todo, ou às vezes nosso ataque ao próprio corpo, né? Tudo aquilo que faz com que a gente é, exista em conjunto, né? Não separadamente, porque não é real, mas sempre em conjunto, né? E um outro comentário é sobre a questão do ataque. Recentemente, para quem está fazendo o exercício junto, é, a gente teve um exercício só sobre isso, né? Sobre ataque. E o texto está conversando com aquele exercício na coincidência, vou pôr entre aspas essa coincidência incrível, porque é como se a gente estivesse sendo preparado dos dois lados, nos exercícios e no texto, para juntar teoria e prática é, nessa percepção e também na execução do que a gente está buscando. Então, voltando ao texto. O ego não pode se dar ao luxo de conhecer coisa alguma. O conhecimento é total e o ego não acredita em totalidade. Essa descrença é a sua origem e, apesar do ego não te amar, ele é fiel aos próprios antecedentes, gerando como foi gerado. A mente sempre reproduz de modo como foi produzida. Produzido pelo medo, o ego reproduz o medo. Essa é a aliança do ego, e essa aliança faz com que ele seja traiçoeiro para com o amor, porque tu és amor. O amor é o teu poder, que o ego tem que negar. Ele também tem que negar tudo o que esse poder te dá, porque ele te dá tudo. Ninguém que tenha tudo quer o ego. Seu próprio autor, então, não o quer. A rejeição é, portanto, a única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. Eu vou marcar isso. A rejeição é, portanto,
A única decisão que o ego poderia encontrar se a mente que o fez conhecesse a si mesma. E se ela reconhecesse qualquer parte da filiação, conheceria a si mesma. Vou marcar essas duas frases aqui para mim. E continua o texto. O ego, portanto, se opõe a toda apreciação, a todo reconhecimento, a toda percepção sã e a todo conhecimento. Percebe a ameaça dessas coisas como tal, porque sente que todos os compromissos que a mente faz são totais. Forçado, então, a se desprender de ti, está disposto a se ligar a qualquer outra coisa. Mas não há nenhuma outra coisa. A mente pode, no entanto, inventar ilusões, e se o fizer, vai acreditar nelas, porque é assim que as fez. O Espírito Santo desfaz ilusões sem atacá-las, porque não pode absolutamente percebê-las. Portanto, elas não existem para ele. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. Veja se essa é uma saída interessante para qualquer coisa que a gente tiver incomodado a respeito, como o Espírito Santo faz. Ele resolve o conflito aparente que elas engendram, percebendo o conflito como sem significado. E voltando também lá à playlist dos exercícios, né? A gente já fez vários exercícios é, sobre as percepções, os significados e também vou pôr entre aspas, valores dos significados. Então, também é muito interessante isso. E o texto continua. Eu já disse que o Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. E ele é sem significado. O Espírito Santo não quer que tu compreendas o conflito. Ele quer que reconheças que porque o conflito não tem significado, é incompreensível. Como eu já disse, a compreensão traz a apreciação, e a apreciação traz amor. Nada mais pode ser compreendido porque nada mais é real e, portanto, nada mais tem significado. Se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de coisa alguma, a não ser de Deus e do seu reino. Ou seja, né, que eu entendi assim: se mantiveres em mente o que o Espírito Santo te oferece, não pode ser vigilante a favor de nada, né? Não pode se alinhar e concordar com nada, porque a não ser de Deus e do seu algo que não seja, né, se alinhar e concordar algo que não seja de Deus e do reino, que é cada um e todos. Então, esses lugares, né, que a gente força a exclusão são muito interessantes e é um exercício diário de reflexão e de olhar, opa, isso aqui é um conflito meu. Eu vou, sei lá, mandar luz para isso, eu vou mandar amor para isso, eu vou abraçar. Imagina o conflito como uma pessoinha e vou abraçar e ver o que acontece, né? Porque não é real. E aí o texto continua. A única razão pela qual podes achar isso difícil de aceitar é que podes ainda pensar que existe algo mais. A crença não requer vigilância, a não ser que seja conflitada. Se é, existem componentes conflitantes dentro dela que conduziram ao estado de guerra, e a vigilância, então, veio a ser essencial. A vigilância não tem lugar na paz. Ela é necessária contra crenças que não são verdadeiras e nunca o Espírito Santo teria apelado para isso, se não tivesse acreditado no que não é verdadeiro. Quando acreditas em alguma coisa, fazes com que seja verdadeira para ti. Quando acreditas no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o dele, né? Quando você acredita no que Deus não conhece, o teu pensamento parece contradizer o dele. E isso faz com que pareça que estás atacando a ele. Enfatizei repetidamente que o ego acredita que pode atacar a Deus e tenta persuadir-te de que é isso que tens feito. Se a mente não pode atacar, o ego parte de maneira perfeitamente lógica para acreditar que tens que ser um corpo.
Por não ver-te como és, ele pode se ver como quer ser. Ciente da própria fraqueza, o ego quer a tua aliança, mas não como tu realmente és. O ego, portanto, quer engajar a tua mente no seu próprio sistema delusório, pois de outro modo, a luz da tua compreensão o dissiparia. Ele não quer nenhuma parte da verdade, porque o ego em si mesmo não é verdadeiro. Se a verdade é total, o não verdadeiro não pode existir. O compromisso com uma coisa ou outra tem que ser total. Elas não podem coexistir na tua mente sem dividi-la. Se não podem existir em paz, se não podem coexistir em paz, e se tu queres a paz, tens que desistir da ideia de conflito inteiramente e para todo sempre. Isso requer vigilância só enquanto tu não reconheces o que é verdadeiro. Enquanto acreditares que dois sistemas de pensamento totalmente contraditórios compartilham a verdade, a tua necessidade de vigilância é evidente. A tua mente está dividindo a própria aliança entre dois reinos e tu não estás totalmente comprometido com nenhum dos dois. A tua identificação com o reino está totalmente fora de qualquer questionamento, a não ser para ti, quando estás pensando de forma insana. O que tu és não é estabelecido pela tua percepção e não é influenciado por ela em nada. Os problemas percebidos na identificação, em qualquer nível, não são problemas de fato. São problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. Uau! Vou até ler essa frase de novo. Os problemas percebidos na identificação, em qualquer nível, não são problemas de fato, são problemas de compreensão, já que a sua presença implica em que acreditas que o que tu és cabe a ti decidir. O ego acredita totalmente nisso, estando inteiramente comprometido com isso. Isso não é verdadeiro. Portanto, o ego está totalmente comprometido com a inverdade, percebendo em total contradição com o Espírito Santo e com o conhecimento de Deus. Tu só podes ser percebido significativamente pelo Espírito Santo, porque o que tu és é o conhecimento de Deus. Qualquer crença que aceites a parte disso vai obscurecer a voz de Deus em ti e, portanto, obscurecerá Deus para ti. A não ser que percebas a sua criação verdadeiramente, não podes conhecer o Criador, pois Deus e a sua criação não são separados. A unicidade do Criador e da criação é a tua integridade, a tua sanidade e o teu poder sem limites. Esse poder sem limites é a dádiva de Deus para ti, porque Ele é o que tu és. Se dissocias dele a tua mente, estás percebendo a mais poderosa força do universo, como se ela fosse fraca, porque não acreditas que és parte dela. De novo aqui, né? Vem essa ideia de independência, desconsiderando que a gente é parte de algo, né? Ah, eu sou independente, que se dane todo mundo, que se dane tudo, né? Não quero nem saber de nada, nem de ninguém, mas pera, você mora em algum lugar, você tá no planeta Terra, você não tá sozinho, né? Essa, a gente desacredita que é parte do todo, que o todo também vive na gente, vive porque troca com a gente. Então, é como se a gente enfraquecesse a nossa própria força. Que mais é possível, né? Voltando ao texto. Percebida assim a tua parte nela, a criação de Deus é vista como se fosse fraca. E aqueles que se veem enfraquecidos de fato atacam. Olha aí, aquilo que a gente acabou de falar. No entanto, o ataque tem que ser cego, porque nada há que atacar. Portanto, eles inventam imagens, percebem-nas como indignas e as atacam por sua indignidade. Isso é tudo que é o mundo do ego. Nada. Ele não tem significado. Não existe. Não tentes compreendê-lo, porque se o fizeres, estás acreditando que ele pode ser compreendido e é, portanto, capaz de ser apreciado e amado. Isso justificaria sua existência, a qual não pode ser justificada.
Tu não podes fazer com que o que é sem significado seja significativo. E isso só pode ser uma tentativa insana. Permitir a entrada da insanidade em tua mente significa que não julgaste a sanidade como algo totalmente desejável. Se queres alguma outra coisa, vais fazer alguma outra coisa, mas pelo fato de ser outra coisa, ela vai atacar o teu sistema de pensamento e dividir a tua aliança. Tu não podes criar nesse estado dividido e tens que ser vigilante contra esse estado dividido, porque só a paz pode ser estendida. A tua mente dividida está bloqueando a extensão do reino, e a sua extensão é a tua alegria. Se não estendes o reino, não estás pensando como o teu Criador, nem criando como ele criou. Nesse estado deprimente, o Espírito Santo te lembra, com gentileza, de que estás triste porque não estás realizando a tua função enquanto co-criador com Deus e estás, por conseguinte, privando a ti mesmo da alegria. Essa não é uma escolha de Deus, mas tua. Se a tua mente pudesse estar em desacordo com a de Deus, estarias tendo uma vontade sem significado. Entretanto, porque a vontade de Deus é imutável, nenhum conflito de vontade é possível. Esse é um ensinamento perfeitamente consistente do Espírito Santo. A criação, e não a separação, é a tua vontade, porque é a de Deus, e nada que se oponha a isso significa coisa alguma. Sendo essa uma realização perfeita, a filiação só pode realizar com perfeição, estendendo a alegria na qual foi criada e identificando-se tanto com seu Criador quanto com suas criações, com o conhecimento de que são um só. E é com essa mensagem pacificadora que eu encerro a leitura de hoje. E o que mais é possível para que a gente comece a ter uma vida e um viver sustentável na unicidade, na unidade, no todo, com Deus, o que quer que seja isso para você. Mas saber que toda forma de se separar é uma forma de ataque. E toda forma de ataque, de separação não é real porque não existe. Ainda pode parecer desafiador, da forma como a gente vê e quando a gente se dá conta já tá lá se separando, fazendo uma distância confortável. Mas se a gente conseguir fazer esses momentos de reflexão com mais rapidez, né? Retornar com mais rapidez para essa energia da união e da unidade e do todo, o que mais vai ser possível para a gente se recuperar mais rapidamente até o ponto de que a gente tá tão safo de fazer isso que, opa, distraí, já voltei. E a gente vai identificar mais rapidamente quando a gente se distrai e ao mesmo tempo não se distrair tanto. Então, o que mais é possível? Espero que tenha sido uma contribuição para vocês, como foi para mim. Nos vemos na nossa próxima leitura. Um forte abraço e até lá.